venho à tribuna desta feita para abordar o assunto que hoje entristece o nosso Estado, preocupa o nosso Estado, que é a situação das enchentes no nosso Rio Acre, as enchentes do Rio Madeira, que, queira ou não queira, preocupa o nosso Estado, que já nos isolou uma vez. E eu estive, nesse final de semana, no domingo, visitando a região do Alto Acre. Fui ao município de Assis Brasil, com muita dificuldade, porque não consegui cruzar em Brasileia, mas atravessei de barco em Brasileia e arrumei um carro emprestado e fui até Assis Brasil conversar com o prefeito Betinho. E depois voltei a Brasileia, onde a situação é mais grave. Brasileia hoje vive com a maior enchente da história do município. E depois, já à tarde da noite, por volta das 11 horas da noite, cheguei no município de Chapuri, mas o prefeito Marcinho Miranda ainda estava ali, junto, apoiando aos desabrigados, com os caminhões, puxando o pessoal, e passou a noite toda. Hoje, tivemos no Ministério da Integração Nacional. E aqui eu queria agradecer ao ministro Gilberto Ock e ao general Adriano Pereira Júnior, secretário nacional da Defesa Civil. Essa audiência no Ministério da Integração, onde teve presente toda a bancada federal, os 3 senadores, senador Gladys, senador Jorge Viana, toda a nossa bancada federal, os parlamentares, deputados federais, e também alguns deputados estaduais. Estava presente ali o deputado estadual Chaga Romão e o deputado Jesus. E também estavam presentes vários prefeitos. Prefeito de Tarauacá, prefeito de Bujari, prefeito de Sena Madureira e o prefeito lá de Porto Walter. Infelizmente, não tivemos a presença do prefeito de Brasileia, prefeito Everaldo, que pediu, inclusive, desculpa por não estar aqui, por estar lá em Brasileia, acompanhando a situação dos moradores de Brasileia. O rio continua subindo. De domingo para cá, quando estive lá, o rio subiu mais de 1 metro. E Assis Brasil, que não está mais alagado, mas ficou as sequelas, ficou as consequências de uma alagação que o município também conviveu. E Chapuri, a cidade, se prepara para receber essas águas que que saiu de Assis Brasil, passa por Brasileia e com certeza vai passar em Chapuri. E a nossa grande preocupação é quando essas águas chegarem à nossa capital, chegar a Rio Branco. Hoje eu falava com o ministro da Integração, o ministro Gilberto, e colocava para ele, porque nós sabemos que o Estado tem que receber todo o apoio. Isso é verdadeiro. E defendemos isso. Mas é importante que os prefeitos, as prefeituras, possam ter um canal de diálogo direto com os ministérios, direto com o governo federal. Porque na visita que fiz aos prefeitos, foi um dos pedidos que eles me fizeram. Porque é importante que os prefeitos possam ter esse canal de diálogo, esse canal de interlocução direto com o governo federal, porque são os prefeitos que estão no dia a dia com a população do município.
É nos prefeitos que as demandas chegam. Hoje, por exemplo, o município de Brasileia está sem comunicação nenhuma. Não tem internet, não tem telefone. Eles estão totalmente isolados. Quem está em Brasileia não sai e quem tá fora não entra, a não ser que seja de barco. E em condições dificílimas, de risco. Mas, graças a Deus, nós conseguimos sensibilizar ao ministro Gilberto e ao general Adriano. Esse conhece a nossa realidade, que é o secretário da Defesa Civil. Porque nesse momento de dificuldade, que os parlamentares hoje deram uma demonstração, todos unidos, foram lá pedir socorro ao governo federal. É importante que o governo do Estado também possa criar uma relação com os prefeitos que não são aliados, que não são do Partido dos Trabalhadores, porque a situação agora era de emergência e em Brasileia a situação já é de calamidade. Nós sabemos que o recurso, a estrutura maior está na mão do governo, está na mão do governador. E é preciso que o governador também saiba que se o governo do Estado não socorrer, não estender a mão para esses municípios, quem vai sofrer não é o prefeito do PSDB, não é o prefeito do PMDB, quem vai sofrer é a população. Daí a nossa preocupação e o nosso pedido hoje ao ministro que o governo federal, pudesse abrir um canal direto de diálogo. E, graças a Deus, eles se comprometeram, né, e os prefeitos têm que fazer a parte dele, encaminhar as demandas aqui para o governo federal, encaminhar as demandas aqui para o Ministério da Integração Nacional, encaminhar as demandas aqui para o Secretário Nacional de Defesa Civil, para que possa ser tomadas providências. Porque o que não pode é a população desses municípios sofrer mais do que está sofrendo. Já estão sofrendo. Estava presente o prefeito de Tarauacá, e ele já colocou as suas demandas, colocou a sua preocupação. E é importante que os outros prefeitos mantenham contato de imediato com a nossa MAC, que na reunião se comprometeu de fazer esse elo de comunicação, esse elo de diálogo entre os ministérios e a nossa prefeitura, porque esse é o papel da MAC, é dar essa estrutura para as prefeituras. E o importante foi a sensibilidade do ministro de aceitar o convite da bancada acreana de, na sexta-feira, ele vai estar se dirigindo ao nosso Estado. Ele vai estar visitando, é o que eu disse para ele, os jornais publicam, a televisão publica, mas precisa ver em loco, precisa ver como é que está a situação do município de Brasileia hoje. Precisa sentir, e você só vai sentir isso se ele estiver lá. Mas ele foi sensível e de pronto se comprometeu de estar visitando o nosso Estado. Eu concedo uma parte ao nobre senador amigo senador Gladys Cameli. Senador Petecão, senhoras e senhores senadores, eu quero apoiar esse seu discurso, que até porque eu me inscrevi pelo tempo de liderança do meu partido para falar o mesmo assunto que o nobre senador, meu conterrâneo, senador Petecão, está falando. Alguns dados que eu recebi que os principais jornais do Acre publicaram agora há pouco. A situação de Rio Branco, o rio Acre, a nossa capital, está a 15 metros e 59 centímetros. Já ultrapassou. Já está alagado, né, Rio Branco? Brasileia, 15 metros e 42 centímetros. Capixaba, 13 metros e 95.
Chapuri, 16,50 metros. E Assis Brasil, que é o município baixo, né, mas já está em 6,68 metros. Então, essa nossa atitude da bancada federal, dos demais nobres senadores da República, todos os políticos do Estado do Acre, representantes da Assembleia Legislativa estiveram aqui e nos acompanharam na audiência junto com o ministro da Integração Nacional, Gilberto, aonde ele irá ao nosso Estado realmente levar um conforto a essas famílias desabrigadas. Mas, senador Petecão, o que nós temos que fazer, a classe política do nosso Estado, é realmente, após a alagação, fazermos uma ação em conjunta entre o Executivo Municipal, o Executivo Estadual e o Governo Federal para fazer uma ação de infraestrutura nesses municípios, meu nobre senador. Porque em todos os anos, nessa época, acontece, meu presidente, essa mesma situação. A população de Brasileiro não aguenta mais. Em menos de 2 anos, teve a sua pior enchente. Esse ano, novamente. Tarauacá, de outubro para cá, teve 3 enchentes. Então, eu quero compartilhar o seu discurso. Queria pedir a Vossa Excelência que me associasse a essa sua fala, tá certo? Estamos juntos, todos os políticos do Acre, para defender os interesses dos prefeitos do Alto Acre e do nosso Estado do Acre. Muito obrigado, senador Petecão, e parabéns pelas suas palavras. Agradecer aí a parte do senador Gladys e também parabenizar. Quando cheguei no domingo, lá em Chapuri, o prefeito Marcio Miranda me dizia que o deputado Gladys esteve em Chapuri e de lá, naquele momento, na presença do prefeito, ele teria ligado ao ministro Gilberto pedindo essa nossa audiência de hoje. Queria lhe parabenizar, senador Gladys, que esteve também lá em Brasileia, né, não conseguiu chegar em Assis Brasil por conta que não dava para atravessar. Os carros não estão conseguindo atravessar até o município de Brasileia. Eu fui até Assis Brasil porque pedi um carro emprestado e consegui chegar lá no município de Assis Brasil. Mas é isso, meus amigos, telespectadores da TV Senado, que tem uma audiência maravilhosa no nosso Estado. Eu tenho dito que esse momento é o momento de baixar as armas. Acima dos interesses político-partidários, está os interesses da população do Estado do Acre. Eu fiz uma crítica não ao governador, não à vice-governadora. Eu fiz uma crítica a todos os políticos, que eu me incluo também. Não adianta ir lá para o município, ficar fazendo selfies na alagação. Entra dentro do barco, tira uma foto. Eu tive lá em Brasileia, eu tive lá em Assis Brasil. Não, isso não adianta. Se tem uma coisa que irrita o cidadão, se irrita aquela pessoa que está passando por um momento difícil, é você ver um político tirando foto na beira do rio, para depois postar na sua página de Facebook, postar lá nos jornais do governo, dizendo que está preocupado com essa situação. Não adianta estar preocupado, tem que ter uma ação concreta. E a ação concreta foi feita hoje aqui, nessa reunião que nós tivemos com o ministro da Integração Nacional e com o general Adriano, que é o secretário nacional de Defesa Civil. Isso é ação concreta. Mas eu não estou preocupado se o governador ficou chateado por conta das minhas críticas, porque a minha crítica é construtiva. Quando eu pedi aqui ao ministro, porque eu queria que o governador, quando ele foi lá em Brasileia, ele tivesse assinado um convênio com o prefeito Everaldo, assinar um convênio com o prefeito Marcio Miranda de Chapuri, ou com o prefeito de Assis Brasil, doutor Betinho, um convênio de R$10 mil, se o Estado está passando por situação difícil, de R$5 mil, mas que leve alguma coisa concreta. Porque o governador, de repente, pode tomar uma decisão lá em Rio Branco, olha, eu vou mandar colchões. É importante, mas será que é a prioridade que o prefeito está esperando, senadora Vanessa? O prefeito é que está no dia a dia, é ele que sabe das necessidades do município.
O Estado é amplo, mas as pessoas moram no município. Eu concedo uma parte à senadora Vanessa. Agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Petecão, e dizer que, da mesma forma como Vossa Excelência, os demais senadores do Estado do Acre, eu também. Eu ocupei a tribuna hoje para falar da cheia em vários municípios do meu estado, porque, diferente do Acre, nós passamos quase que o ano inteiro com problemas, porque quando um rio baixa é o outro que está subindo, senador Petecão. Agora mesmo, uma das regiões que está em situação de emergência, de alerta, é a do Alto Solimões, do rio Amazonas. E daqui a algum tempo eles baixarão lá, mas a gente vai começar a sofrer essa cheia em outras cidades, Parintins, no Médio Amazonas, enfim, até chegar em Manaus, na confluência com o Rio Negro. Mas o Rio Purus está o Rio Acre, está uma situação, de fato, como Vossa Excelência levanta, difícil. A cidade de Boca do Acre, de Ipixuna, Canutama, que decretou estado de emergência, mais de 60% das residências da sede do município, todas embaixo d'água, numa situação terrível. E eu quero cumprimentá-lo pelo alerta que Vossa Excelência faz ao governo federal. Porque eu acho correto que os governos dos estados façam seus planos de emergência, de urgência, mas isso não deva impedir que cada município tenha seu plano também. Claro. Não deva. E eu utilizei o exemplo, quando falei, do município de Humaitá, município localizado no Rio Madeira. O plano que o Estado apresentou ao governo federal, ao Ministério da Integração Nacional, foi um plano muito importante que ajudou muito o município, mas do qual não constavam todos os itens. E acaba sobrecaindo sobre as costas dos moradores, pessoas simples, e da prefeitura. E das prefeituras que precisam comprar madeiras para fazer as passarelas, material de limpeza, enfim. Então, isso aí é algo que a nossa região vive, e, infelizmente, nos últimos anos, está vivendo com maior intensidade e maior frequência. São cheias acima de todas aquelas já vividas anteriormente. Então, é preciso que o Ministério da Integração, agora há pouco me falava o senador Omar, da audiência que deveremos ter nessa semana com o ministro também para tratar em relação aos problemas do Amazonas. Então, que haja lá algo preparado para receber e atender as demandas também dos municípios. Vossa Excelência tem razão, porque o governador não tem condições de saber exatamente todas as demandas e as necessidades de cada município, e muitas vezes diferem um dos outros. Muitas vezes difere. Então, quero cumprimentar e dizer que espero que o ministro da Integração esteja nos ouvindo e que passe não só a receber, porque todos são muito bem recebidos, mas a atender os pleitos dos municípios. É muito importante isso. E recursos há, senador Petecão. Basta uma boa vontade, uma equipe que trabalhe para analisar a correção ou não dos projetos encaminhados. Então, cumprimento Vossa Excelência e me solidarizo também. Já fiz com o meu estado do Amazonas, mas com o povo querido vizinho do estado do Acre, senador Petecão. Lhe agradeço, senadora Vanessa, você que é um amazonense, mas que tem um coração, assim, um carinho muito grande pelo nosso estado. Sou testemunha disso. E você fala com conhecimento. É um amazônida, é uma pessoa que conhece a nossa região como poucos. Porque nós estamos ali, Boca do Acre, é Amazonas, mas é um município amazonense que tem uma relação muito grande com o nosso estado, que com certeza vai sofrer as consequências dessas águas que vêm do Rio Acre, que quando chega, se encontra ali com o Rio Purus, atinge a nossa querida Boca do Acre, município pelo qual tenho um carinho muito grande e uma admiração, e tenho familiares lá em Boca do Acre. Mas, senadora Vanessa, o que eu estou dizendo aqui dessa relação que o Ministério tem que estabelecer com os prefeitos, eu não estou reinventando a roda, não. É porque quando você vai conversar com o prefeito, e às vezes o prefeito até com medo, o prefeito tem medo, às vezes, de fazer alguma reivindicação, de fazer algum pedido ao governador e chocar o governador, que são as pessoas cheias de milindres, entendeu? Então, o governo federal, e hoje eu conversava com
o general Adriano, e ele tem eu fiquei feliz porque ele tem a exata dimensão desse problema. Ele disse: não se preocupe, senador Petecão, nós conhecemos o seu estado, nós sabemos como é que funciona. Porque eu dizia aos prefeitos, na conversa que tive com todos, que esse momento é um momento de desarmar o espírito, né? de colocar, como eu já disse, acima dos interesses políticos e partidários, os interesses daquelas pessoas que estão sofrendo. Aquelas pessoas não querem saber se é do PSDB, se é do PT, se é do PSD. Não, eles querem que os benefícios cheguem para amenizar o seu sofrimento. Aquele ginásio, aquelas escolas tudo lotadas, aquelas pessoas precisam. As pessoas não estão ali porque querem, não. Aquelas pessoas que estão ali por uma necessidade. Aqueles e ao general Adriano Pereira Júnior, pela gentileza de ter recebido. Eu, como coordenador da bancada, queria aqui agradecer em meu nome e em nome de todos, toda a bancada criana, os prefeitos que estiveram presentes, pela gentileza de nos ter recebido e também pela gentileza de se colocar à disposição para visitar o nosso estado na sexta-feira. Ele se comprometeu que vai até Brasileia. É importante que vá até Brasileia. Brasileia, ontem recebi a informação que não tem mais luz. A partir das 20 horas de ontem, a luz foi desligada. Já não tinha nada, não tinha telefone, não tinha internet. Agora, Brasileia está sem luz. Imaginem como é que está a situação daquela população. Era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Agradeço.